Henker que vive duas vezes. Capítulo 800 Epílogo. O capítulo final, 6. Yeon-woo olhou para a mão estendida de Jeong-woo com um olhar trêmulo. A mudança da escuridão está em andamento. 56%. A transcendência está acontecendo. A transcendência ainda estava incompleta, o que significava que Yeon-woo não havia escapado completamente dos limites do Rei Negro. Ele precisava completar sua transcendência se quisesse mudar o mundo como queria. Jeong-woo olhou para Yeon-woo com um sorriso de descrença. O que há com você? Você nunca se importou com esse tipo de coisa. Yeon-woo sorriu amargamente. Você tem razão. Mesmo que não conseguisse chegar ao final que queria, ele poderia passar um tempo em um mundo que tivesse um final semelhante. Se fosse um mundo onde ele nasceu, cresceu e viveu com sua família. Nossa, o que você está fazendo? Você não vem? Você sabe o quanto sofri para chegar aqui? Peguei um discípulo e lutei com alguns monstros estranhos. Só vou deixar você aqui se continuar. Estou indo, meu Deus. Você é tão temperamental. Eu não quero ouvir isso de você. Os dois irmãos discutiram enquanto seguravam as mãos um do outro. Yeon-woo levantou-se com a ajuda de Jeong-woo. O Rei Negro permaneceria aqui. Mas a forma do Rei Negro chamada Cha Yeon-woo retornaria para onde deveria estar. Cha Jeong-woo guia Cha Yeon-woo. Cha Yeon-woo segue Cha Jeong-woo. Deus ex-machina e o Rei Negro ainda estão interligados. O mundo continua a se fragmentar. O universo continua a se expandir. O demônio celestial olha para o mundo com um sorriso caloroso. O GH, aqueles malditos punks. Cronos olhou na direção do barulhento jardim da frente, que ainda estava turbulento àquela hora da noite, e então se sentou em um sofá abrindo uma lata de cerveja. Beber uma lata de cerveja depois de brigar com a filha o dia inteiro era sua única fonte de alívio atualmente. Você está começando de novo? Eu disse que não é bom beber com o estômago vazio. Tome isso, pelo menos. Só então? Sasha colocou um prato na frente de Cronos. O cheiro de lula com manteiga flutuou em sua direção. Eu estava com um pouco de fome. Obrigado. Você quer uma bebida também? Quem beberia com você se não fosse por sua neta? Haha, você está certo. Você é o melhor. Cronos e Sasha pareciam ter idades semelhantes agora. Sasha cresceu bastante. Cronos sentia-se orgulhoso cada vez que olhava para a neta. Ao mesmo tempo, ele se sentiu um pouco desanimado. O fato de a criança ter crescido e se tornado uma senhora agora significava que muito tempo havia passado. Mas Yeon-woo não foi capaz de testemunhar nada disso. Mencionar o nome de Yeon-woo foi um ponto sensível para a família, já que todos se desculparam por ele. Quando o demônio celestial avisou que eles poderiam perder a memória, eles não levaram isso a sério, afinal. Era absolutamente horrível para um pai esquecer o próprio filho. Então Cronos tinha certeza de que era algo que nunca aconteceria. Mesmo que ele tivesse perdido uma parte de sua memória, ele se controlaria para não perder mais nada. Mas Cronos percebeu tarde demais o quão irresponsável tinha sido sua atitude. Ele achava que a razão pela qual Jeong-woo estava frequentemente ausente era por causa de seus deveres como alguém em uma posição importante, não porque ele iria procurar por Yeon-woo. Ele nunca pensou muito profundamente nisso. Então, quando sua memória voltou há algum tempo, e ele percebeu que havia esquecido completamente o que era especial para ele pegou Rhea nos braços e chorou o dia todo. Cronos disse repetidamente que Yeon-woo não deveria perdoá-lo, e que mesmo que Yeon-woo estivesse decepcionado com ele deveria vir visitá-lo uma vez para que pudessem ver seu rosto. Provavelmente foi nessa época que eles perceberam que Yeon-woo estava sempre ao seu lado. Quando estavam alimentando os mais novos, sentiram um olhar familiar vindo de algum lugar. Cronos aguçou seus sentidos, pensando que poderia ser um inimigo os observando, mas chegou à conclusão de que não havia ninguém por perto o tempo todo. Ele apenas encobriu isso, atribuindo-o à sua exaustão. Mas, em retrospecto, esse não foi o caso. O olhar sempre observou Cronos e Rhea com sentimentos complicados, mas tornou-se adorador e amoroso quando se voltou para os mais novos. Assim como ela sentiu o olhar, a filha dele sorriu quando Cronos sentiu que alguém os estava observando. Risadinha, risadinha. Essa risada foi dedicada apenas ao olhar e a mais ninguém. Cronos adivinhou que o olhar era de Yeon-woo. Não, ele agora tinha certeza. Se não fosse, o olhar não teria continuado a vagar pela casa e permanecer na família. Mas o olhar de repente parou de observar recentemente. Espero que ele esteja bem. Querendo saber se algo havia acontecido, Cronos murmurou baixinho para si mesmo. O olhar vinha visitar a filha cerca de 10 vezes por dia, então ele não podia deixar de ficar ansioso por não sentir nada ultimamente. Ou o olhar ainda estava ao redor e Cronos não conseguia mais senti-lo. Ele começou a ficar preocupado por ter esquecido algo novamente. Havia muitas coisas que Cronos queria dizer ao filho quando ele voltasse. Cronos estava constantemente se sentindo inquieto por ter perdido a oportunidade para sempre. Ele tentou manter suas emoções para si mesmo, não querendo que sua família soubesse de sua urgência. Mas, a mão que segurava a lata de cerveja tremia. Agora que Cronos pensou sobre isso, Jeong-woo também não estava visitando tanto. Justamente quando ele estava se perguntando se os dois eram parentes, os olhos de Sasha se arregalaram ao lado dele, e ela ainda tinha um pedaço de lula na boca. Cronos virou-se para a porta da frente curiosamente quando a porta se abriu e Jeong-woo entrou. Pai, Sasha jogou a lula de lado e pulou nos braços de Jeong-woo.
Jeong-woo acariciou a cabeça da filha. Seu namorado não vai gostar se você gosta tanto de mim. Está tudo bem se você agir assim? Hanfi, você vai continuar tentando descobrir se eu tenho um namorado assim? Você me pegou. Você é mais simplório do que pensa. E você também? Eu não vou te contar. Haha. Cha Jeong-woo riu da fofura de sua filha e bagunçou seu cabelo. Sesha tentou afastá-lo, dizendo que o cabelo dela era penteado em um lugar caro. Mas ele bagunçou ainda mais o cabelo dela. Cronos aproximou-se silenciosamente do pai e da filha. Você está atrasado desta vez. Eu estava verificando alguma coisa. O que? A expressão de Cronos endureceu, curioso sobre o que Jeong-woo estava falando. Jeong-woo não percebeu e riu dos membros do Artia que estavam ocupados com seu churrasco no jardim da frente. Corri para casa por causa da comoção. Mas vejo que eram apenas os convidados. Ótimo. De qualquer maneira, tenho algo para mostrar a todos vocês. Cronos estava prestes a perguntar o que era aquilo quando ele parou de repente. Ele finalmente avistou uma pessoa que estava mudando desajeitadamente de um pé para o outro na frente da porta que Jeong-woo deixou aberta. O homem tinha o mesmo rosto de Jeong-woo, mas tinha um exterior frio comparado ao travesso de Jeong-woo. Seus olhos examinaram o ambiente, sem saber para onde olhar. Então, como se tivesse decidido alguma coisa, ele apertou os lábios e deu um passo para dentro da porta da frente. Tocar. Quando ele levantou lentamente a cabeça, ele encontrou os olhos de Cronos. Cronos murmurou palavras sem emitir nenhum som. Sua mente ficou em branco. Todas as palavras que ele planejava dizer ao filho quando ele voltasse saíram de sua cabeça. O homem hesitou em falar como se estivesse vivenciando a mesma coisa. Tio, o grito de Sesha quebrou a atmosfera estranha. Tio, Sesha se afastou do pai e pulou nos braços do tio. Soluço, soluço, sentia sua falta. Ouvindo as palavras de sua sobrinha enquanto acariciava sua cabeça, Yeon-woo realmente sentiu onde estava. Ele finalmente voltou para sua casa. Não, nossa casa. Agora, Yeon-woo foi capaz de dizer as seguintes palavras para Cronos. Eu voltei. Ele finalmente retornou de sua longa viagem. Um leve sorriso apareceu no rosto de Cronos. Bem-vindo ao lar. Você deve estar cansado de viajar tão longe. Quer tomar um pouco de cerveja? Cronos levantou e apertou a lata de cerveja em sua mão. Yeon-woo assentiu. Sim, eu gostaria de algo legal. Um leve sorriso também apareceu no rosto de Yeon-woo enquanto ele respondia. Primeiro final. Hermes. O que foi, irmã? Você tem uma expressão tão séria. Tudo terminou bem e está tudo acabado agora. Ainda há algo sem resposta. Sem resposta? Sim, você se lembra do que eu disse no passado? Lembra do quê? Meu sonho do futuro. Ah, aquela foto? Sim, isso. Hermes relembrou a visão da qual Athena havia falado no passado. Bran também disse algo semelhante algum dia. Aparentemente, no que parecia ser uma foto de família, Galliard, Sesha, Ananta e Bran também foram capturados. E um homem que poderia ser Yeon-woo ou Jeong-woo estava sorrindo feliz nele. Mas o problema é que Bran, que estava na foto, ainda não havia retornado. Não, ele não poderia voltar. E ainda não se sabia se o homem era Yeon-woo ou Jeong-woo. Também não parecia certo deixar de lado a visão, já que dois grandes seres divinos tinham visto a mesma coisa. Bem, Hermes respondeu como se a resposta fosse óbvia. Não é porque ainda há um final que ainda não vimos? Ei, há uma placa que diz: não pesque, bem na sua frente. Você tem muita coragem de pescar lá. Um homem usando um chapéu de palha que cobria a maior parte do rosto ergueu os olhos de onde estava sentado. Ele estava empoleirado em sua cadeira com uma vara de pescar pendurada dentro do rio Ren. Bran estava parado na frente dele. Um sorriso apareceu no rosto do homem. Yeon-woo. Você está aqui? Sim, estou. Mas que tipo de truque de mágica você usou? Quando Bran abriu os olhos, ficou bastante surpreso. Ele certamente foi destruído. Mas voltou com todas as suas memórias e um corpo perfeitamente intacto. Eu também não sabia disso até mais tarde. Mas você se lembra que eu tinha um poder chamado Recuperação Universal? O poder criado depois que você coletou os restos mortais de seu pai. Poderia ser. Sim, não foram apenas meus dados registrados no IDEA. Bran riu incrédulo ao perceber o que aconteceu. Havia uma opção chamada Regressão de Status na Recuperação Universal. Era um recurso que fazia backup dos dados do corpo e da alma do usuário no IDEA e restaurava informações caso ocorresse muito dano. Não foram apenas as informações de Yeon-woo que foram apoiadas, mas também as de seus subordinados. Tecnicamente, como os subordinados de Yeon-woo faziam parte dele, era um resultado óbvio. Yeon-woo descobriu os dados de Bran e conseguiu restaurá-lo. Mas não deveria ter sido fácil restaurar isso. Minha alma deveria estar instável. Eu sou o Rei Negro, afinal. Você abusou de sua autoridade. A autoridade existe para ser usada. Bran riu. Foi muito típico de Yeon-woo dizer isso. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas provavelmente uma quantidade imensurável de tempo havia passado. Bran se sentiu mais à vontade ao ver que Yeon-woo estava o mesmo de sempre. Ele também queria ver sua filha e neta. Ele estava curioso para saber como os dois seriam agora. Mas por que você está pescando aqui? Estou esperando por alguém. HM? Quem? Baki. Bran rapidamente olhou na direção do som que fez o chão tremer.
Havia um homem musculoso com barba de bandido. O chifre em sua cabeça parecia maior do que nunca. Fante exalava uma aura muito mais forte quando Bran o viu pela última vez. Sua expressão infantil agora era firme como a de um rei maduro. Bran soltou um pequeno uau de espanto. Fante cumprimentou Bran silenciosamente e virou-se para Yeon-woo com olhos grandes e brilhantes. Já faz um tempo, Hyungin. Você está bem? Eu pareço? Você parece ter passado por um pouco. Seu rosto também apodreceu muito. Devo fazer com que você seja como eu? Por que você sempre fala de forma tão ameaçadora? Fante treinou contra seres poderosos todo esse tempo e obteve conquistas. Mas não conseguiu reunir coragem para começar uma briga com Yeon-woo. Mas havia outra coisa pela qual ele estava ansioso. De qualquer forma. Isso é verdade? O que? Você disse que me deixaria lutar contra meu pai, que faleceu. Fante parecia extremamente animado. Sua missão na vida era superar seu pai. Então Yeon-woo queria ajudá-lo a atingir esse objetivo, se pudesse. Claro, aos olhos de Yeon-woo, parecia ridículo. Você vai perder. Como você sabe sem ver? É óbvio. Hanfi, vou provar que você está errado. Fante bufou e sorriu com confiança. Ninguém precisava comer merda para saber que era merda. Mas parecia que esse era o caso de Fante. Yeon-woo não comentou sobre isso. No final das contas, seria Fante quem levaria uma surra, não ele. Tudo o que ele queria era ver sua amante. Ele poderia usar Invocação dos Mortos, mas optou por não fazê-lo. O que ele queria era sua amante com memória e calor intactos, não uma pessoa completamente diferente. Ele queria amá-la, constituir família e viver uma vida normal, mas feliz. Ele queria ver seu professor também. A mudança da escuridão está em andamento em 57%. Não será perfeito como o demônio celestial, mas Yeon-woo moveu a mão em direção à roda do tempo que criou o mundo. Ele não sabia se isso iria rebobinar a roda gigante, como o demônio celestial havia feito por ele no passado, nem sabia como isso afetaria sua transcendência. Como a escuridão não era limitada pelo tempo e pelo espaço, não deveria ter qualquer influência, mas sempre poderia haver uma irregularidade. Poderia ter um impacto nas linhas e pontos mundiais fragmentados. Girar a roda poderia levar a um novo ponto de inflexão que levaria a novas linhas mundiais, ou o mundo rebobinado poderia causar-lhe mais problemas. No entanto, ele estava certo de que incidentes completamente diferentes do seu mundo ocorreriam no mundo rebobinado. Mas aconteça o que acontecer, Fante disse que estava bem em deixar sua terra natal assim, e Bran acenou adeus aos dois. Yeon-woo estendeu a mão para frente sem demora. Cláudio, quando o sistema foi ativado, ele sentiu algo em sua mão. O poder, Pneumas Sky, foi ativado. Você agarrou a roda gigante. Você vai rebobinar? Segundo final. Fim. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.